E se eu te dissesse que existe um ser designado, especificamente para impedir que os seus milagres cheguem até você? Não estou falando de metáfora. Não estou falando de teoria teológica. Estou falando de uma missão real, executada no mundo espiritual, com nome, com função e com estratégia. E eu sei disso porque durante anos da minha vida, eu fui esse ser. Durante anos, eu fui a razão pela qual orações não eram respondidas. Eu fui o motivo pelo qual casamentos que deveriam acontecer foram destruídos antes de começar. Eu era a força invisível que estava entre você e o que Deus tinha reservado para a sua vida. E hoje, por uma misericórdia que eu ainda não consigo explicar completamente, eu estou aqui, do outro lado livre e pronta para revelar tudo. Quero que você preste atenção em cada palavra que eu vou dizer a partir de agora, porque o que você vai ouvir nesse vídeo não é pregação, não é motivação. É o que acontece nos bastidores do mundo espiritual, quando você está dormindo, quando você está trabalhando, quando você está chorando na sua cama, perguntando por que Deus parece tão distante. Eu já fui um instrumento do inimigo para manter essa distância, e eu vou te mostrar exatamente como isso funcionava, como ainda funciona, e o que você pode fazer agora mesmo para mudar essa realidade de uma vez por todas. Mas antes de continuar, quero te fazer um pedido simples. Escreve aqui nos comentários agora: eu creio no poder da oração, não por hábito. Escreve porque você acredita que esse vídeo chegou até você por uma razão. Porque eu acredito nisso também. Fica que o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga o mundo espiritual para sempre. Eu não vou te pedir para confiar em mim de imediato. Eu sei que o que eu estou prestes a revelar vai soar impossível para muita gente. Vai soar exagerado. Vai soar como invenção. E eu entendo isso. Porque se alguém tivesse me contado essa história anos atrás, eu também não teria acreditado. Mas eu preciso que você ouça até o fim, porque a verdade que eu carrego não é minha. Ela pertence a cada pessoa que teve o seu milagre bloqueado, sem entender o porquê. E você pode ser uma dessas pessoas. Eu cresci em uma cidade do interior, numa família que conhecia a palavra pobreza de um jeito muito concreto. Não era a pobreza que aparece nos discursos políticos. Era a pobreza que você sente na barriga quando vai dormir. Era a pobreza que envergonha uma criança na frente dos colegas. Era a pobreza que faz uma mãe chorar sozinha na cozinha, achando que os filhos não estão vendo. Mas eu via. Eu sempre via. Meu pai havia abandonado a família quando eu ainda era muito nova. Minha mãe carregava tudo sozinha, com uma força que eu só fui entender o valor muito tempo depois. Tarde demais. Ela limpava casas de segunda a sábado, às vezes domingo também. E mesmo assim, nunca era suficiente. Havia meses em que a escolha era entre o aluguel e a comida. E a comida perdia. Eu era a filha mais velha, e desde cedo, eu carregava dentro de mim uma mistura perigosa. Muita dor e muita ambição. Eu queria sair daquela vida. Não queria apenas sobreviver. Eu queria viver. E esse desejo, que em si não era errado, se tornou a porta de entrada para tudo que veio depois. Eu tinha 16 anos, quando uma mulher apareceu na nossa vida. Ela não era da nossa comunidade. Vinha da fora, bem vestida, perfumada, com um carro que parecia pertencer a outro mundo. Ela conhecia minha mãe de algum lugar distante, de um tempo que eu não conhecia. E ela chegou com uma proposta que, para os olhos de uma adolescente faminta de futuro, pareceu uma bênção. Ela disse que conhecia um caminho, que havia pessoas que podiam abrir portas que nenhum esforço humano conseguia abrir, que havia um poder disponível para quem estivesse disposto a buscá-lo. Eu estava disposta. E foi a decisão mais cara que eu já tomei na vida. Eu não vou romantizar o que veio depois. Não vou usar palavras bonitas para descrever o que eu entrei. O que eu encontrei naquele caminho era escuridão pura. Era um sistema organizado, hierárquico, com regras, com funções, e com um preço que ninguém te conta no início. O preço só aparece depois, quando você já está fundo demais para sair sozinha. E dentro desse sistema, eu recebi uma função específica, uma função que eu vou detalhar nesse vídeo porque você precisa entender como ela operava. Como ela ainda opera, e por que o seu nome pode ter passado pela lista de alvos, sem que você jamais soubesse. Eu me tornei o que o mundo espiritual das trevas chama de interceptadora. Alguém posicionada entre o céu e a terra, para impedir que o que vem de cima chegue até quem está embaixo. E eu fui muito boa nisso. Deixa eu te explicar como o mundo espiritual funciona de verdade.
Não do jeito que aparece nos filmes. Não do jeito superficial que às vezes é ensinado sem profundidade. Eu vou te explicar do jeito que eu vivi, do jeito que eu operei dentro dele por anos. Existe uma dimensão paralela à nossa que está em movimento constante. Ela não dorme. Ela não tira folga. Ela não para enquanto você está no trabalho, enquanto você está na igreja, enquanto você está deitado tentando dormir. Essa dimensão é real, é ativa, e ela interfere diretamente em tudo que acontece na sua vida física. Quando eu entrei para o lado das trevas, uma das primeiras coisas que me foi ensinada foi a enxergar essa dimensão. Não foi um processo imediato. Foi gradual, como se um véu fosse sendo retirado lentamente dos meus olhos espirituais. E conforme esse véu saía, eu comecei a ver coisas que a maioria das pessoas ao meu redor não podia ver. Eu comecei a ver movimentação. Cada pessoa caminha acompanhada. Isso é algo que tanto o lado da luz, quanto o lado das trevas sabe muito bem. Ninguém está sozinho nessa terra, seja para o bem ou para o mal. E o que determina quem está ao seu lado com mais força é o que você alimenta, o que você declara, o que você abre dentro de você. Mas o que me foi revelado naquele tempo, e que me perturbou profundamente mesmo enquanto eu ainda servia às trevas, é que Deus é extremamente generoso. Ele é muito mais generoso do que a maioria dos cristãos consegue imaginar. Ele envia constantemente bênçãos, oportunidades, pessoas certas, curas, restaurações. Ele não é um Deus que segura. Ele é um Deus que lança na direção dos seus filhos, com uma frequência que choca. O problema não está na generosidade de Deus. O problema está no que acontece no caminho. Dentro do sistema das trevas onde eu operava, existia uma estrutura que eu só consigo comparar a uma central de bloqueio. Pensa em como funciona um bloqueio de sinal. O sinal existe, está sendo transmitido, está saindo da fonte, com força total. Mas existe algo posicionado entre a fonte e o receptor, que intercepta esse sinal, antes que ele chegue. O receptor fica sem sinal, fica na estática, e não entende o porquê, porque o problema não está nem na fonte nem nele. Está no meio. Eu era parte dessa central de bloqueio. Minha função específica era monitorar pessoas que estavam prestes a receber algo de Deus, e agir antes que esse algo chegasse. E eu preciso que você entenda que isso não era aleatório. Havia critérios, havia alvos prioritários. Sabe quem eram os alvos mais visados? Pessoas de oração. Isso mesmo. Quanto mais alguém orava, quanto mais alguém buscava a Deus, mais essa pessoa subia na lista de prioridades do inimigo. Porque o inimigo sabe o que a maioria dos crentes ainda não entendeu completamente. Uma pessoa conectada com Deus é uma ameaça real ao reino das trevas. E ameaças precisam ser neutralizadas. Havia também outro perfil de alvo que eu encontrava com frequência. Pessoas que estavam no limiar de uma virada. Pessoas que tinham orado por anos, que tinham jejuado, que tinham servido, que tinham esperado, e que estavam exatamente no ponto em que a resposta estava chegando. Esse era o momento mais crítico, porque se a bênção chegasse, se o milagre se manifestasse, aquela pessoa teria uma prova viva do poder de Deus. E uma prova viva é perigosa para o inimigo. Ela faz outras pessoas crerem. Ela gera testemunho. Ela multiplica a fé. Então o trabalho era exatamente ali, no último momento, na hora em que tudo estava para acontecer. Eu já vi, no mundo espiritual, algo que só consigo descrever como luz em movimento. Uma luz que descia em direção a alguém que estava orando. Uma luz que carregava dentro dela a resposta para aquela oração. E o meu trabalho era chegar antes dessa luz. Era me posicionar entre essa luz e aquela pessoa. Era criar um bloqueio. E os bloqueios não eram todos iguais. Havia bloqueios simples, que qualquer oração mais firme poderia romper. E havia bloqueios construídos ao longo do tempo. Camada por camada. Fortalecidos por cada mágoa que a pessoa carregava, por cada palavra de desistência que ela havia pronunciado, por cada momento em que ela havia duvidado de que Deus ainda se importava com ela. Cada dúvida era um tijolo na parede, cada palavra de desânimo era um cadeado a mais. Cada vez que alguém dizia, Deus esqueceu de mim, eu sentia aquilo como combustível. Porque a pessoa estava, sem saber, colaborando com o próprio bloqueio. Eu preciso parar aqui por um momento e te olhar nos olhos através dessa tela.
Você já disse isso? Você já sentiu que Deus esqueceu de você? Você já acordou de manhã com aquela sensação pesada de que as suas orações estão subindo e não chegando a lugar nenhum? Você já viu pessoas ao seu redor sendo abençoadas? E se perguntou por que você fica sempre para trás? Se a resposta for sim, eu preciso que você escreva agora nos comentários: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Não como uma frase vazia, escreve como um clamor. Porque o que eu vou revelar a partir de agora pode ser exatamente o que vai mudar a sua história. Porque existe algo que o inimigo jamais te contou. Existe algo que eu descobri dentro do próprio sistema das trevas que me perturbou, a ponto de me fazer questionar tudo em que eu acreditava. As bênçãos bloqueadas não somem. Elas ficam esperando. Quando eu bloqueava algo destinado a uma pessoa, aquilo não era destruído. Aquilo ficava suspenso. Mas como uma encomenda que chegou ao destino, mas não foi entregue, porque ninguém abriu a porta. A encomenda fica no depósito. Esperando. E quanto mais tempo passa, quanto mais bloqueios são adicionados, mais aquela encomenda fica acumulada junto com outras, que também não foram entregues. Isso significa que existe gente que está carregando anos de bênçãos acumuladas, esperando para ser entregues de uma só vez. E o dia em que essa porta finalmente se abre, o que entra não é apenas o que estava destinado para hoje, é tudo o que ficou represado. Eu vi isso acontecer. Eu vi, com os meus próprios olhos espirituais. E foi exatamente o que me destruiu por dentro. Eu vou te contar essa história agora. Havia uma mulher que eu vou chamar de Ana. Eu recebi a designação para interceptar a vida dela quando ela tinha 28 anos. E eu preciso que você entenda o que isso significa dentro do sistema das trevas. Uma designação não é aleatória. Ela vem acompanhada de um dossiê espiritual, informações sobre quem é aquela pessoa, qual é o nível de fé dela, quais são os pontos de vulnerabilidade, quais são as bênçãos que estão a caminho, e qual é o potencial de impacto que ela tem se chegar ao destino que Deus preparou para ela. O dossiê de Ana me assustou desde o início, não pelo que ela tinha, pelo que ela estava prestes a receber. Ana era uma mulher simples. Trabalhava com honestidade, vivia com integridade, orava com consistência. Não era famosa, não tinha posição de destaque, mas no mundo espiritual, ela brilhava de um jeito que poucos brilham, e Deus havia preparado para ela uma vida que eu só consigo descrever como extraordinária. Um casamento construído sobre bases sólidas. Uma família que seria referência, uma missão que tocaria centenas de pessoas. Uma prosperidade que não viria do acaso, mas como fruto direto de anos de fidelidade silenciosa. E tudo isso estava chegando, ao mesmo tempo, como uma onda enorme se aproximando da costa. Meu trabalho era chegar antes dessa onda. A primeira vez que bloqueei a vida de Ana, ela tinha 28 anos. Havia um homem que Deus havia colocado no caminho dela, um homem de caráter, de fé, de propósito. Esse homem havia sentido algo quando a viu pela primeira vez. Uma certeza interior, que ele mesmo não sabia explicar direito. No mundo espiritual, eu vi aquela conexão sendo formada, como dois fios de luz se aproximando. E eu me posicionei entre eles. O que aconteceu no mundo físico foi sutil. O homem começou a sentir uma confusão interna, sem origem aparente. Pensamentos que não eram dele começaram a surgir. Dúvidas que não faziam sentido. Um desconforto inexplicável toda vez que ele estava perto dela. Em poucas semanas, ele se afastou, sem explicação, sem despedida. Simplesmente sumiu da vida de Ana. Ana chorou. Ela se perguntou o que havia feito de errado. Ela revisou cada conversa, cada atitude, cada palavra, e não encontrou resposta, porque a resposta não estava nela. Estava em mim. A segunda vez, Ana tinha 30 anos, uma oportunidade de trabalho que mudaria completamente a trajetória dela, estava se materializando. No mundo espiritual, eu vi aquela oportunidade descendo como uma chave dourada, em direção à fechadura da vida dela. Eu interceptei antes que a chave chegasse. No mundo físico, um imprevisto absurdo aconteceu no dia da entrevista final. Algo tão fora do comum, que a própria Ana achou que era coincidência. Não era a terceira vez, ela tinha 32 anos. Outro homem. Dessa vez mais persistente, mais firme, mais determinado. Eu precisei de mais esforço para bloquear essa conexão. Precisei trabalhar em camadas. Primeiro instalei confusão na mente dele. Depois,
trabalhei nas circunstâncias ao redor. E quando percebi que ele estava resistindo a tudo isso, eu fui mais fundo. Atingi a saúde dele. Não vou entrar em detalhes sobre como isso funciona porque não é o propósito desse vídeo. Mas o resultado foi que ele passou por um período longo de enfermidade. E quando se recuperou, a janela de tempo havia fechado. Ana tinha agora 34 anos. 6 anos sob bloqueio contínuo. 6 anos vendo sua vida estacionar, enquanto as pessoas ao redor avançavam. E Eiu percebe no mundo espiritual que ela estava começando a mudar. Não para melhor, do ponto de vista do inimigo, para a mais perigosa. A dor estava sendo convertida em profundidade. A espera estava sendo convertida em raiz, e raiz é o que sustenta uma árvore quando a tempestade vem. Eu avisei meus superiores que Ana estava ficando mais difícil de bloquear, que o efeito dela, em vez de enfraquecer com o tempo, estava se tornando mais densa, mais concentrada, mais perigosa. Fui instruída a intensificar. Intensifiquei, mas então chegou o dia que mudou tudo. Era uma madrugada comum, pelo menos foi o que pareceu no início. No mundo espiritual, eu percebi um movimento diferente, uma movimentação que eu nunca havia visto em todos os anos que eu operei naquele sistema. Não era uma bênção descendo, era algo muito maior. Era como se o próprio céu estivesse se reorganizando em direção a um único ponto, em direção a Ana. Eu senti antes de ver uma pressão no mundo espiritual que eu não conseguia identificar. Depois comecei a ver a luz, mas não era uma luz comum como as que eu havia interceptado antes. Era uma luz que tinha peso, que tinha som, que tinha uma presença dentro dela que eu reconheci imediatamente, e que me encheu de um terror que eu nunca havia sentido em toda a minha existência naquele sistema. Corri em direção à posição de bloqueio. Tentei me posicionar como sempre fazia. Tentei erguer as barreiras. Tentei invocar os recursos que o sistema das trevas me havia dado. E não funcionou. Foi a primeira vez em anos que algo não funcionou. As barreiras que eu erguia se desfazia antes mesmo de se formar. Os recursos que eu invocava se dissolvia no ar. Eu estava sendo neutralizada por uma força que não era física, não era mágica, não era da natureza que eu conhecia. Era uma força de outra ordem completamente. E então, eu ouvi, não com ouvidos físicos, com algo mais profundo que isso. Ouvi a voz de Ana. Ela estava acordada no meio da madrugada. Estava no chão do quarto dela, e ela estava declarando algo em voz alta com uma intensidade que eu nunca havia escutado nela antes. Era como se 6 anos de lágrimas contidas estivessem saindo de uma vez, em forma de declaração. Ela estava clamando por abertura. Ela estava ordenando, com uma autoridade que não era natural, que as portas da sua vida se abrissem. Ela estava chamando pelo nome de Jesus, com uma familiaridade que demonstrava que ela não estava apenas pronunciando um nome. Ela estava chamando alguém que ela conhecia, alguém que ela havia encontrado de verdade em algum momento da sua trajetória. E esse alguém respondeu. O que aconteceu a seguir? Eu só consigo descrever com limitações, porque o que eu vi ultrapassou qualquer linguagem que eu conhecia até então. A luz que havia descido em direção a Ana não era apenas uma bênção. Era uma presença, e essa presença começou a desmantelar cada bloqueio que eu havia construído na vida dela ao longo de 6 anos, um por um, com uma precisão cirúrgica que demonstrava que ela sabia exatamente o que eu havia feito, quando eu havia feito, e como eu havia feito. Cada barreira caia, cada camada se dissolvia, e conforme os bloqueios caíam, eu via o que havia ficado preso atrás deles. Vi as bênçãos represadas, vi as conexões que eu havia cortado, vi as oportunidades que eu havia desviado. Tudo estava ali, nada havia sido perdido. Nada havia sido destruído, tudo havia sido guardado. E agora tudo estava sendo liberado de uma vez. Eu fui arremessada para longe daquela posição. Não de forma suave, de forma violenta, como se uma força enorme me lançasse para fora de um território onde eu não tinha mais nenhum direito de estar. E enquanto eu era lançada, eu vi o rosto de Ana no mundo físico. Ela estava com os olhos fechados, lágrimas descendo pelo rosto. Um sorriso nos lábios que não fazia sentido para alguém que havia passado por tudo que ela havia passado, mas fazia sentido para quem estava do lado de cá, e podia ver o que estava entrando pela porta que ela havia finalmente aberto. Eu caí. E no silêncio daquela queda, pela primeira vez em anos, me perguntei em que lado eu estava. E pela primeira vez em anos, soube a resposta. Estava no lado errado. Depois daquela noite,
Nada voltou a ser como antes para mim. Não estou falando de uma mudança gradual. Não estou falando de um processo lento de questionamento que durou anos. Estou falando de algo que aconteceu dentro de mim naquele momento, como uma rachadura num muro que parecia sólido. A rachadura não derruba o muro imediatamente, mas a partir do momento em que ela aparece, o muro nunca mais é o mesmo. E com o tempo, com a pressão certa, ele cai. A rachadura dentro de mim foi o que eu vi acontecer com Ana. Voltei para o sistema das trevas naquela noite diferente. Meus superiores perceberam. Disseram que eu havia falhado, que havia sido fraca, que havia permitido que uma simples mulher de oração quebrasse anos de trabalho em uma única madrugada. Fui punida. Fui humilhada diante de outros que operavam no mesmo sistema e recebi a ordem de recomeçar, de construir novos bloqueios em outras vidas, de me recuperar através de novas operações. Eu obedeci. Por um tempo. Mas a rachadura continuava lá. E toda vez que eu saía para interceptar uma bênção, toda vez que eu me posicionava entre uma pessoa e o que Deus havia preparado para ela, eu pensava em Ana. Pensava no rosto dela com aquele sorriso impossível. Enquanto anos de bloqueio desmoronavam ao redor dela. Pensava nas bênçãos represadas sendo liberadas todas de uma vez. Pensava na precisão com que cada barreira havia sido identificada e destruída. E comecei a pensar em mim mesma. Comecei a me perguntar o que havia por trás da minha própria porta. Porque dentro do sistema das trevas existe uma verdade que ninguém te conta quando você entra. Ninguém que serve ao inimigo está livre. A ilusão de poder que ele oferece é exatamente isso. Uma ilusão por baixo de todo o poder aparente, de toda a capacidade de interferir na vida dos outros. A pessoa está presa. Está mais bloqueada do que qualquer alvo que ela jamais interceptou. Está vivendo uma vida que não é a sua. Está usando energia, tempo e existência para destruir o que poderia estar construindo. Eu tinha poder para bloquear a bênção dos outros, mas a minha própria vida estava vazia. E foi essa percepção que finalmente quebrou o muro por completo. Uma noite, sozinha, sem nenhum planejamento, sem nenhuma preparação teológica, sem ter lido sobre libertação, ou entendido todos os processos espirituais envolvidos, eu simplesmente cheguei ao meu limite, me ajoelhei no chão do meu quarto. E fiz a única coisa que eu havia visto funcionar de verdade, em todos os anos que eu havia operado no mundo espiritual. Clamei pelo nome de Jesus, não com eloquência, não com as palavras certas, não com um ritual preparado. Clamei com um pouco que eu tinha, a consciência de que eu estava no lado errado, e o desejo desesperado de sair. O que aconteceu a seguir foi o oposto de tudo que eu havia experimentado até então. Quando eu operava pelo lado das trevas, o poder que eu sentia era frio. Era calculado. Era uma sensação de controle, que sempre carregava por baixo uma camada de medo, medo do Faue, medo do ser punaida, medo de perder o que havia sido dado. Era um poder que aprisionava enquanto prometia liberdade. O que eu senti naquela noite quando clamei pelo nome de Jesus foi quente. Foi a primeira vez na minha vida adulta que eu senti algo que eu só consigo chamar de segurança real. Não a segurança falsa de quem tem poder nas mãos. A segurança de quem é conhecido. De quem é visto, de quem importa não pelo que faz, mas pelo que é. Senti coisas saindo de mim naquela noite, não de forma cinematográfica, de forma real e profunda, como camadas sendo removidas uma por uma, como um peso que eu havia carregado tanto tempo que havia esquecido que ele estava lá sendo retirado das minhas costas. Chorei de um jeito que eu não chorava desde criança, um choro que não era de tristeza, ira do alívio. E quando tudo passou, quando o silêncio voltou, eu me senti diferente. Não resolvida. Não com todas as respostas. Não sem cicatrizes. Mas diferente. Leve de um jeito que eu não me recordava de ter sido. Limpa de um jeito que nenhum poder das trevas jamais havia me oferecido. A partir daquela noite, minha vida começou a ser reconstruída. Não foi instantâneo em tudo. Algumas áreas se transformaram rapidamente. Outras levaram tempo. Mas a diferença era visível. Onde antes havia confusão, começou a aparecer clareza. Onde havia vazio, começou a surgir propósito. Onde havia medo constante, começou a crescer uma paz que eu não conseguia explicar racionalmente, mas que era absolutamente real. E as bênçãos que estavam represadas na minha própria vida começaram a chegar.
Não todas de uma vez, mas de forma consistente, progressiva, real. Relacionamentos que haviam sido destruídos foram restaurados. Oportunidades que eu havia perdido foram substituídas por outras melhores. Uma identidade que eu jamais havia tido, a identidade de alguém amada, e com um propósito genuíno, começou a se formar. Hoje eu sou uma mulher diferente da que entrou naquele sistema ainda adolescente, diferente da que passou anos operando na destruição da vida alheia. Diferente da que achava que poder era liberdade. Eu sei o que é liberdade de verdade agora. E eu sei que o que aconteceu comigo pode acontecer com você. Não importa o tamanho do bloqueio na sua vida. Não importa quantos anos você está esperando. Não importa quantas vezes você sentiu que estava prestes a receber e algo inexplicável impediu. A mesma força que destruiu cada barreira na vida de Ana. A mesma presença que respondeu ao clamor de uma mulher sozinha no chão do quarto dela no meio da madrugada, essa mesma presença está disponível para você agora. E ela já está ouvindo. Se esse testemunho tocou algo dentro de você, eu preciso que você faça uma coisa agora. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que está esperando há tempo demais. Alguém cuja vida parece estagnada, sem razão aparente. Alguém que ora, que acredita, mas que ainda não viu a resposta chegar. Esse vídeo pode ser o que falta para essa pessoa. Envie agora, antes de continuar assistindo, porque o próximo capítulo vai te mostrar o que fazer de forma prática, para que a sua porta nunca mais seja bloqueada. Eu operei no mundo espiritual por anos. E nesse tempo, aprendi coisas sobre como o bloqueio funciona, que a maioria das pessoas nunca vai ouvir, em nenhum culto, em nenhuma conferência, em nenhum livro de teologia. Aprendi porque era o meu trabalho. Aprendi porque a eficiência do meu trabalho dependia do meu conhecimento sobre os pontos fracos da vida espiritual das pessoas. E hoje eu vou usar esse mesmo conhecimento para te armar. Porque se eu sei o que enfraquece a sua defesa espiritual, eu também sei o que a fortalece. Se eu sei o que ajuda a manter uma porta bloqueada, eu também sei o que a força a se abrir. E é isso que eu quero te entregar agora de forma prática, direta e aplicável à sua vida a partir de hoje. A primeira coisa que eu preciso te dizer é sobre a oração com consistência. Dentro do sistema das trevas, o alvo mais difícil de bloquear não era o que orava com mais eloquência, não era o que conhecia mais versículos, era o que orava todo dia sem parar, independente de sentir algo ou não. A oração consistente cria no mundo espiritual algo que eu só consigo descrever como uma frequência contínua, uma vibração que não para. E bloqueio precisa de silêncio para se instalar, precisa de intervalo, precisa de lacuna. Quando você ora todo dia, você não dá lacuna. Não precisa ser uma oração longa, não precisa ser perfeita, não precisa ter as palavras certas, precisa ser real, e precisa ser constante. 5 minutos de oração genuína todo dia constrói uma barreira de proteção que anos de oração esporádica não conseguem construir. A consistência é o que o inimigo mais teme, porque ele pode suportar uma tempestade de oração que dura uma semana. O que ele não consegue suportar é uma chuva fina que nunca para. A segunda coisa é sobre o poder das declarações em voz alta. Isso foi algo que me impactou profundamente quando ainda estava no lado das trevas. Havia uma diferença enorme entre uma pessoa que pensava suas crenças e uma pessoa que as declarava em voz alta. O pensamento opera numa esfera. A palavra falada opera em outra. A palavra falada tem peso no mundo espiritual de uma forma que o pensamento não tem. Quando você abre a boca e declara quem você é, o que você crê e o que pertence a você, você está fazendo algo que ressoa no mundo espiritual com uma autoridade diferente. Eu percebia isso claramente quando operava. Uma pessoa em silêncio era muito mais fácil de bloquear do que uma pessoa que declarava. A voz ativa algo. A voz ocupa espaço. A voz estabelece território. Comece a declarar todos os dias, em voz alta, que a sua vida está aberta para o que Deus preparou para você. Que nenhum bloqueio tem autoridade sobre a sua destinação. Que o que foi destinado a você vai chegar até você. Não como superstição, como afirmação de fé baseada em quem Deus é e no que Ele prometeu. A terceira coisa é sobre o perdão e o que ele representa no mundo espiritual. Esse foi um dos recursos mais poderosos que eu encontrei do lado das trevas. E paradoxalmente foi o mais simples de explorar.
a falta de perdão. Não porque as pessoas fossem más, mas porque ninguém te explica direito o que a falta de perdão faz no mundo espiritual. Deixa eu te explicar do jeito que eu via operacionalmente. Quando uma pessoa carrega mágoa sem resolver, sem entregar, sem perdoar, essa mágoa cria no mundo espiritual algo parecido com uma âncora. A pessoa está tentando avançar, está orando, está acreditando, mas há algo preso nela que a impede de se mover completamente. E bloqueio se instala com muito mais facilidade em quem está ancorado. O perdão não é um favor que você faz para quem te machucou. É uma decisão que você toma em favor de você mesmo. É soltar a âncora. É se dar o direito de avançar sem o peso do que ficou para trás. E no mundo espiritual, o ato de perdoar genuinamente remove camadas de bloqueio que nenhuma oração consegue remover enquanto a mágoa permanecer. Se você tem alguém para perdoar, faça isso antes de terminar esse vídeo. Não precisa ser um processo emocional complexo. Pode ser uma decisão simples, dita em voz alta. Eu escolho perdoar. Essa escolha tem peso. Esse peso desfaz correntes. A quarta coisa é sobre o jejum e o que ele faz no mundo espiritual. Eu notava uma diferença clara no mundo espiritual quando alguém entrava em jejum com intenção. O jejum afina algo na pessoa, como se a interferência fosse sendo removida gradualmente, e a conexão com o que vem do alto fosse ficando mais clara, mais limpa, mais direta. Bloqueio depende de interferência. Quando a interferência diminui, o bloqueio perde sustentação. Não estou te dizendo para entrar em jejuns extremos ou longos, sem orientação. Estou te dizendo que períodos intencionais de jejum, mesmo que breves, combinados com oração direcionada, criam condições no mundo espiritual que são extremamente desfavoráveis para quem opera no bloqueio. O jejum não é punição. É afinação. É você dizendo com o seu corpo aquilo que está declarando com a sua boca. A quinta coisa é sobre a gratidão como postura espiritual permanente. Isso pode parecer simples demais. Pode parecer distante do que eu estava descrevendo até agora, mas deixa eu te mostrar, do ângulo que eu via quando ainda operava no lado errado. Gratidão é reconhecimento de provisão, e reconhecimento de provisão é fé em ação. E fé em ação é o que mais desestabiliza o sistema de bloqueio, porque bloqueio se alimenta de foco na ausência. Quando você foca no que não chegou, no que não aconteceu, no que ainda não se manifestou, você está olhando exatamente para onde o inimigo quer que você olhe. Você está alimentando a narrativa que sustenta o bloqueio. Gratidão inverte esse foco. Gratidão diz: eu reconheço o que já está aqui. E ao reconhecer o que já está aqui, você está declarando que Deus é fiel. E declarar que Deus é fiel no meio da espera é um dos atos de fé mais poderosos que existe. É exatamente o tipo de coisa que cria condições no mundo espiritual para que o que ainda não chegou seja acelerado. Desenvolva o hábito de agradecer todos os dias antes de pedir. Agradeça pelo que parece pequeno. Agradeça pelo que parece óbvio. Agradeça mesmo quando não sente vontade de agradecer, especialmente quando não sente vontade, porque é nesses momentos que a gratidão tem mais peso. A sexta e última coisa que eu quero te deixar é sobre a comunidade e o que ela representa espiritualmente. Uma das estratégias mais eficientes que eu utilizava era o isolamento. Não isolamento físico necessariamente, isolamento espiritual. Fazer com que a pessoa se sentisse incompreendida, diferente, sozinha na sua fé. Fazer com que ela achasse que ninguém ao redor entendia o que ela estava vivendo. Porque uma pessoa isolada espiritualmente é muito mais vulnerável do que uma pessoa conectada. Existe algo que acontece quando pessoas de fé se reúnem com um propósito genuíno, que cria no mundo espiritual uma cobertura que é extremamente difícil de penetrar. Não é magia. É o princípio de que onde 2 ou 3 se reúnem, há uma presença que multiplica o que cada um carrega individualmente. Busque conexão real, não conexão superficial. Não apenas presença física num ambiente religioso. Conexão real com pessoas que oram de verdade, que creem de verdade, que estão comprometidas com uma fé genuína. Essa conexão é proteção. Essa conexão é um dos recursos mais subestimados e mais poderosos que você tem disponível. Escreve aqui nos comentários agora: eu não vou desistir da oração. Escreve:
Porque você está tomando uma decisão. Porque você está estabelecendo no mundo espiritual que, independente de quanto tempo levou, independente de quantas vezes pareceu que nada estava acontecendo, você não vai parar. E essa decisão tem peso. Esse peso tem consequências no mundo espiritual que você vai começar a ver se manifestar no mundo físico. Eu quero que você pare por um momento, antes de eu terminar. Pensa em tudo que você ouviu até aqui. Pensa na história de Ana. Pensa nas bênçãos represadas que não foram destruídas, que ficaram guardadas, esperando pelo momento certo. Pensa no que aconteceu quando ela abriu a boca no meio da madrugada e clamou com tudo que tinha. Pensa no que caiu. Pensa no que entrou. E agora eu quero que você pense na sua própria vida. Pensa naquilo que você está esperando há tempo demais. Aquele relacionamento que nunca se concretizou sem razão aparente. Aquela oportunidade que chegou perto e sumiu no último momento. Aquela porta que parecia estar prestes a se abrir e fechou de repente. Aquela oração que você fez tantas vezes, que já não sabe se ainda acredita que vai ser respondida. Eu quero te dizer algo, que eu preciso que entre fundo. Nada disso foi esquecimento de Deus. Nada disso foi punição. Nada disso foi sinal de que você não é amado ou amada o suficiente. Nada disso foi prova de que Deus tem favoritos. E você não está na lista. O que você viveu tem nome, tem origem, e tem solução. E a solução não está no ritual complicado. Não está num processo longo e inacessível. Está na mesma coisa que libertou Ana. Está na mesma coisa que me libertou a mim. Está no clamor genuíno de uma pessoa que decide que hoje é o dia em que a espera termina. Que decide abrir a boca e chamar pelo nome de Jesus, com a autoridade de quem sabe que esse nome tem poder real no mundo espiritual. Você tem essa autoridade. Não porque você é perfeito ou perfeita, não porque você nunca errou, não porque você orou o suficiente ou jejuou o suficiente ou foi fiel o suficiente, mas porque há uma promessa que não depende da sua performance, depende do caráter de Deus. E o caráter de Deus não muda. Eu passei anos do lado errado dessa batalha. Passei anos sendo instrumento de bloqueio na vida de pessoas que não me fizeram nada, que não mereciam o que eu fazia, que estavam apenas tentando viver a vida que Deus havia preparado para elas. E eu carrego o peso disso, mas eu também carrego a certeza do que vi funcionar, a certeza do que desfez em segundos que eu havia construído em anos. O nome de Jesus funciona, não como senha mágica. Como autoridade real reconhecida no mundo espiritual por todos os lados, inclusive pelo lado que eu servi por tanto tempo, nenhum bloqueio resiste a essa autoridade. Quando ela é exercida com fé genuína, nenhum verrouilage, por mais antigo que seja, por mais camadas que tenha, por mais que pareça permanente, resiste ao momento em que uma pessoa decide realmente usar o que tem disponível. Você tem disponível o que Ana tinha naquela madrugada. Você tem disponível o que eu usei quando finalmente me ajoelhei no chão do meu quarto e decidi que estava no lado errado. E hoje agora, nesse momento em que você está assistindo esse vídeo, eu acredito que não é coincidência. Eu não acredito em coincidências espirituais. Esse vídeo chegou até você porque há algo se movendo a seu favor, porque há uma porta que está prestes a se abrir, porque há bênçãos represadas que estão aguardando exatamente esse momento, exatamente essa decisão, exatamente esse clamor. Não deixe esse momento passar. Levanta agora. Pode ser onde você estiver. Pode ser do jeito que você estiver. Abre a boca e declara em voz alta, com tudo que você tem dentro de você. Declara que a sua porta está aberta. Declara que nenhum bloqueio tem autoridade sobre a sua vida. Declara que o que foi represado está sendo liberado agora. Declara que o que foi destinado a você vai chegar até você, porque Deus não esquece e Deus não falha. E depois disso, eu quero que você faça 3 coisas. A primeira é escrever aqui nos comentários: agora, o inferno treme quando eu oro, não como uma frase bonita, como uma declaração de posição, como uma afirmação de que você entendeu o que está em jogo, e que você não vai mais ficar quieto ou quieta, enquanto o inimigo opera ao redor da sua vida. A segunda é compartilhar esse testemunho com alguém agora, não amanhã. Agora pense em alguém que está esperando há tempo demais. Alguém que está cansado de esperar. Alguém que está começando a perder a fé de que as coisas podem mudar. Manda esse vídeo para essa pessoa agora, porque você pode ser o instrumento que faltava
para que a porta dela também se abra. A terceira é se inscrever nesse canal e deixar o like nesse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa revelação. Cada like, cada compartilhamento, cada inscrição, faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que estão esperando exatamente o que você acabou de ouvir. Você não está apenas consumindo um vídeo. Você está fazendo parte de algo maior. Eu sou grata por cada segundo que você ficou aqui comigo. Sou grata pela coragem de ouvir o que não é fácil de ouvir. Sou grata pela abertura de considerar que há mais acontecendo ao redor da sua vida do que os seus olhos físicos conseguem ver. E eu te digo com tudo que eu sou hoje, com toda a certeza de quem esteve dos dois lados dessa batalha e viu com os próprios olhos o que funciona de verdade. A sua porta está se abrindo. O que estava represado está chegando. E o que chega quando uma porta finalmente se abre depois de tanto tempo, não é apenas o que estava destinado para hoje. É tudo que ficou guardado. É tudo que parecia perdido. É mais do que você consegue imaginar agora. Prepara o seu coração para receber. Porque o Rei de Glória já está entrando.